é a BPMC para mim? A BPMC para mim foi sempre um lugar de encontro, mas esse lugar de encontro foi mudando com o passar do tempo. Inicialmente foi um lugar de encontrar pessoas que eu não conhecia. A primeira vez que eu fui, eu não conhecia ninguém, né? E aí então, com o passar do tempo, algumas pessoas que eu já conhecia das primeiras vezes, eu tornei a ver, foram se tornando amigos. E outra coisa foi acontecendo, que eu passei a trazer gente também, né? Então foi um lugar de estar com os meus alunos fora da universidade, posteriormente de rever os meus alunos já em uma relação bem diversa, que é com eles atuantes, com eles já em novas posições, em novas tarefas profissionais, e vê-los apresentando seus trabalhos, vendo a carreira deles se desenvolver. Então, acho que a palavra que a BPMC evoca para mim é encontro. A primeira vez que eu fui à BPMC foi no Rio de Janeiro. Penso que era o primeiro encontro da BPMC aquele, né? Qual era o meu papel lá? Assistir, né? Eu fui surpreendida por um pequeno folheto que apareceu de última hora na minha universidade e falei, eu vou, né? E fui e assisti e fiquei encantada com tudo que eu assisti, né? E aí, dali para frente, eu pude ir mudando a forma de atuar na BPMC, mas a primeira vez que eu fui para fazer o que eu faço agora também, né? Que é assistir e aprender com os outros. O momento da BPMC, desses diversos anos, que mais me marcou. Claro, há muitos que marcaram, mas eu vou eleger um. Foi ter assistido o professor Keller, né? Foi o momento que mais me impressionou, porque você tem que pensar que nos meus anos de graduação, quando eu estudei no livro do professor Keller, ele era um nome em um livro que ensinou a mim, como ensinou a tanta gente, que eu jamais imaginei que eu poderia vê-lo em carne e osso, né? Então, vê-lo atuante, a figura agradável, a pessoa simpática, atenciosa, inteligente, brilhante, que ele foi uma experiência muito forte para mim, né? E agora, sobre experiências fortes, podemos passar muitas horas falando sobre elas, né? Porque são experiências de vários tipos, as experiências mais marcantes, né? Uma experiência para mim muito marcante foi receber o autógrafo em um livro que eu comprei de uma pessoa que foi minha aluna na graduação, né? Então, ver os alunos crescendo, aprendendo em outras fontes e se posicionando de maneira a compartilhar o que foram capazes de desenvolver e se posicionando como quem também tem que ensinar, é muito forte. Eu acho que, agora falando, enquanto eu falo, eu descubro, pelos respondentes que isso elicia, que acho que é o momento mais forte para mim foi receber o autógrafo da aluna no livro. Enxergo o futuro da análise do comportamento no Brasil e qual o papel que a BPMC tem nesse futuro, né? Sabe, eu penso que o futuro terá aquilo que a gente levar para ele, né? O futuro não é um lugar mágico que está lá em algum ponto, nessa dimensão tempo, nos aguardando, né? O futuro é um lugar para onde nós nos dirigimos e que só estará lá se nós formos para lá, né? Então, o que eu vejo é que quando, comparando e usando a BPMC como referência até para essas comparações, quando eu penso na primeira BPMC,
o número de integrantes da reunião não enchia uma sala de aula. Não sei quantos seriam em quantidade, mas nós ocupamos uma sala de aula como um anfiteatro na UERJ e o número de pessoas lá não enchia a sala, né? E quando a gente vê o que a BPMC se tornou, o número de pessoas novas que vêm minimamente para conhecer o que a análise do comportamento faz, né? Muitos deles permanecem, voltam nos anos seguintes, com produção aí, né? Não apenas para conhecer, mas para continuar conhecendo e também para dar a conhecer. Quando a gente vê isso, eu imagino que essas duas perguntas elas têm que estar entrelaçadas mesmo, porque o que a análise do comportamento se tornou é muito fruto do que a BPMC permitiu que a análise do comportamento se tornasse, né? E, inversamente, o que a BPMC se tornou é também, por sua vez, resultado do que analistas de comportamento fazem, né? Todos os professores em suas escolas, todos os profissionais buscando manter relação com a fonte de conhecimentos profissionais, que é a ciência. Então, não há como pensar o futuro da BPMC sem o futuro da análise do comportamento no Brasil, ou como pensar o futuro da análise do comportamento sem a BPMC, né? O que eu acho que nós temos que buscar é a transformação, né? Reconhecendo as novas oportunidades, reconhecendo as novas necessidades, né? Eu acho que é da transformação que vem a perenização. Eu vejo, e eu costumo dizer isso muitas e muitas vezes, a BPMC me deu o que o mestrado e o doutorado não poderiam dar, que é um espaço de continuidade, interagindo com pessoas que fazem coisas que são do meu interesse, buscando também pessoas que têm interesse no que eu faço, né? Porque aí isso mantém a nossa possibilidade de trabalho, né? Eu estou aqui enquanto falo, tentando evitar os termos da área ao máximo. Eu acho que isso aqui é uma conversa para ser conversa, mas nós precisamos desse contato com um público que sabe o que é a análise do comportamento, para que nós continuemos sabendo o que a análise do comportamento é, né? E a BPMC fornece essa oportunidade, né? Ela nos põe em contato com as outras pessoas da área, com aquelas que já são relevantes para a área, com aquelas que virão a ser relevantes para a área, né? E dos nossos acertos e também dos nossos insucessos, aqueles que um dia estarão à frente dessa associação, tenha ela o nome que vier a ter no futuro, né? Nós já mudamos de nome, poderíamos mudar de nome outras vezes, né? Conduzam para rumos que continuem interessando para as próximas gerações, né? Agora, acho que a análise do comportamento, ela tem recursos muito relevantes para resolver problemas sociais importantes, né? E esses recursos relevantes só entrarão em ação se também a análise do comportamento olhar para fora da análise do comportamento, né? E a BPMC também olhar para fora de si mesma e buscar interlocução com os diversos segmentos da sociedade, né? Eu acho que isso é uma tendência e isso é algo que já está sendo feito, né? E acho que vai acontecer mais ainda do que já acontece, né? Todo exercício de futurologia é arriscado, né? Mas eu acho que quando a gente fala do futuro, talvez a gente fale mais do futuro que a gente quer que seja, né? Então, eu um dia ouvi uma pessoa dizendo que tinha a expressão que ela usou mesmo foi inveja, né? Ela falou, eu tenho inveja de quem é jovem hoje,
não é? Porque esse que é jovem hoje vai viver um mundo que eu não vou viver, né? Então eu fico pensando nisso, né? Eu já fico com saudade de todas as ABPMCs nas quais eu não estarei, mas que eu acho que eu gostaria muito de estar, né? Algum dia eu não estarei, né? Mas eu acho que vai ser bom, porque foi bom até aqui, né? Toda a minha experiência com a ABPMC me diz, vai continuar sendo bom, né? E ela vem sendo boa, se transformando, ela não é igual, né? Já instituímos algumas atividades, essas atividades, algumas foram mantidas, outras deixaram de funcionar, mas o que não parou de funcionar é um lugar para onde vêm pessoas que fazem questão de ouvir o que os outros têm a dizer e que também encontram aqui um espaço para dizer o que têm a dizer, né? Com que faces isso terá, por exemplo, em que momento este congresso vai ganhar vai tirar proveito das possibilidades tecnológicas e, por exemplo, poderá durar mais do que o número de dias, ou, por exemplo, poderá acontecer de forma não presencial, enfim, não é? A tecnologia vai possibilitar outras mudanças. Mas a ABPMC, na qual eu gostaria de estar, sei lá, em 2070, né? Só para falar um número mágico, seria uma onde a interlocução continuasse sendo o maior motivo de nós estarmos aqui, mas principalmente aquela na qual o que eu sei pode interessar a você e eu tenho um lugar para buscar que você se interesse por isso e, ao mesmo tempo, eu saiba ouvir o que o outro tem a dizer e buscar no que o outro tem a dizer o interesse que isso pode ter para mim e para, é claro, na sequência, aquelas pessoas a quem o meu trabalho atinge, né? Que podem ser alunos, que podem ser clientes, que podem ser organizações, enfim, toda a possibilidade que a profissão do psicólogo traz, né? E que o analista de comportamento tem condição, e para a qual o analista de comportamento tem condição de contribuir. Uma oportunidade que a BPMC criou para a modificação do meu trabalho profissional foi o contato com a FAP, né? A primeira vez que eu ouvi falar do trabalho do Kohlenberg especificamente foi durante uma BPMC, que eu já não sei mais qual, que a Raquel, a professora Raquel Kerbaui, me disse, passa no meu quarto que eu tenho um presente para você, né? Aí fui lá bater na porta do quarto dela, ansiosa para saber qual era o presente que ela tinha para mim, e ela disse, olha, eu separei esse material aqui para você porque eu sabia que você ia gostar. E era o livro do Kohlenberg que ela estava me dando em inglês, né? Então, e foi aqui, né? Foi durante a BPMC. E aí, não sei se no ano seguinte, aí eu não me lembro a sequência, ela trouxe o próprio Kohlenberg para conversar conosco e assim, veja, na BPMC quantas apresentações hoje mencionam a FAP, né? Esse eu acho que é um exemplo de uma transformação acontecida aqui, né? Eu tinha contato pessoal com a Raquel e ela poderia ter me entregue isso em qualquer lugar, mas não foi em qualquer lugar, foi aqui. Que conselho daria para um jovem analista de comportamento, né? Bom, talvez a primeira coisa a dizer sobre dar conselhos é o que a tradição popular afirma, né? Que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu acho que eu prefiro compartilhar o que foi bom para mim, né? O que foi bom para mim foi estudar, acreditar que o acesso à literatura, que o recurso da literatura e que o entendimento da literatura ajuda a gente a trabalhar, né? Que entender os princípios ajuda a trabalhar, né? E hoje
muito mais do que o tempo em que eu fui estudante, o intercâmbio de informações é favorecido, não é? Se eu, no meu tempo de estudante, tentasse contactar alguém que tinha uma informação num livro que me era valiosa, teria que se percorrer um caminho muito extenso, não é? Hoje, em 2 segundos de internet, você obtém um e-mail de alguém que, se não é a própria pessoa, pode informar você como chegar. Não é? Há aquela teoria do mundo pequeno, não é? De que qualquer pessoa pode ser acessada com poucos passos. Se essa teoria do mundo pequeno foi desenvolvida, acredito eu, na década de 50, quando o grande recurso de comunicação ainda era escrever uma carta, de que tamanho é o mundo hoje? Né? Então, eu acho que estudar e conversar sobre o que a gente estuda é algo que é de muito valor para a prática profissional, né? Para a formação, para a gente saber o que a gente precisa saber. Então, mais do que um conselho, é um compartilhamento de estratégia, o que eu estou fazendo, né? E é o que eu faço até hoje. Né? Atualmente, eu sou uma pessoa aposentada da universidade, continuo trabalhando no consultório. Né? E eu tenho um dia da semana, a segunda-feira. Né? A segunda-feira é um dia que eu estudo. Né? É isso. Né? Se alguém acha que vai terminar a faculdade e vai parar de estudar, não recomendo que faça isso. Vai estar perdendo muita coisa boa, vai estar perdendo muita alegria. Né? Porque estudar e saber ajuda a gente a trabalhar. E quando a gente se sente mais eficiente no trabalho, isso é fonte de alegria para a gente e para quem depende do trabalho da gente. Uma pessoa me disse, mas acontece que as pessoas vão no congresso, e se referia especificamente ao congresso da BMC, e elas já se juntam lá e não dão espaço para as outras. Né? Aí eu falei, mas por que você acha isso? Porque eu vejo, por exemplo, as pessoas da velha guarda é uma forma amistosa de dizer aquela gente mais velha, da velha guarda, elas se juntam e ficam só entre elas. Né? E aí eu falei, eu vou contar uma coisa para você. Muitas das pessoas que estão lá são amigos que só se veem na BPMC. Então elas estão com saudade umas das outras, elas estão com vontade de ficar juntas. Elas não são pessoas que vão para lá como um bloco que não quer mais ninguém. Não é isso. Elas vão para lá com o desejo de ver os outros. E então, elas são às vezes amigas do tempo da faculdade que só se encontram aqui. Né? São às vezes amigos da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, que têm aqui uma oportunidade de se rever. Né? E não é a intenção de ninguém ficar junto para impedir os demais de estarem juntos. A intenção é estar junto. Né? Então, eu fiquei pensando nisso agora, dizendo, enquanto falava, por quê? Porque eu acho que nós temos que ter um cuidado, todos nós aqui, de olhar para quem está sozinho e pensar, será que essa pessoa está querendo companhia? Porque às vezes nós ficamos mesmo tão encantados de rever os amigos que a gente não olha para quem ainda não é nosso amigo, mas pode vir a ser. Né? Então, acho que a nossa tarefa de criar novas interlocuções aqui na BPMC não acaba nunca. Né? Ontem mesmo, como é que nós estamos de tempo? Ontem mesmo, no almoço, havia uma moça sentada sozinha ocupando uma mesa. E nós precisávamos de uma mesa para comer. Aí pedimos licença para sentar com ela. Ela estava tão constrangida com a gente que, de repente, parecia que nós que éramos donos da mesa. Mas por que ela estava constrangida? Porque nós começamos a conversar entre a gente. Né? Aí, quando nós percebemos, aí começamos a incluí-la, que é o certo, é o correto a ser feito. Né? E aí ela contou sobre si, que ela veio sozinha, que é a primeira vez que ela vem, que várias pessoas da faculdade onde ela estuda queriam vir também, mas desistiram de última hora e ainda assim ela veio sozinha.
não é? Então, veja que bacana, não é? Ela já fez um exercício forte ao sair da cidade dela, uma cidade longe daqui, e vir para uma cidade como é São Paulo pela primeira vez, ela não conhecia, todo o enfrentamento que ela fez para isso, né? E o enfrentamento que ela estava tendo que fazer ali na mesa também, né? Mas acho que é um ganho para ela e é um ganho para a gente, né? Para ela, porque se enturmou um pouco, nós apresentamos algumas pessoas, chamamos vários monitores para cuidar dela e tal. E para a gente, porque a gente tem que lembrar o tempo todo que um dia a gente já foi aquela menina sentada sozinha naquela mesa, né? E que a gente foi acolhida. E que essa tarefa de acolher é uma das tarefas de cada participante aqui.